Olá, muito bom dia na paz do Senhor. Louvamos a Deus pela vida, pela salvação, pelo chamado, pela oportunidade que temos de, nesse dia, viver na presença daquele que tudo pode, aquele que tudo é e aquele que tudo faz. Nesta manhã eu quero compartilhar um devocional e subordiná-lo ao seguinte tema: Deus troca o rótulo. Nós sabemos que quando se vai comprar alguma mercadoria, determinado produto no mercado, toda pessoa que ele é mais minucioso em detalhes, ele vai na embalagem, olha pelo avesso, pelo lado de trás, e ali existe o rótulo, onde está estabelecida a composição, onde está estabelecido precauções do produto, onde estão estabelecido o prazo de validade. Quando nós olhamos para aquilo que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8, um dos textos mais fabulosos e impressionantes da palavra do Senhor, está escrito, capítulo 2 de Efésios, e o versículo de número 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Quando se trata do personagem homem, o ser que Deus criou com o propósito de cuidar da terra, de dominar os animais, o propósito de adorar o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ele criou o homem perfeito, não veio com defeito de fabricação. O rótulo que estava, vamos colocando nesse termo, o rótulo que estava sobre o homem era assim, condicionado, destinado a adorar a Deus. Ou melhor, além de adorar, estava condicionado a relacionar-se com Deus. É por isso que aquilo que Charles Darwin morreu procurando, o elo perdido entre o irracional e o racional, ele não existe simplesmente pelo seguinte fato: é porque Deus criou-nos de uma forma especial, de uma forma nobre e única. Ou seja, significa dizer que quando Deus, ele nos criou, ele lançou, ele jogou fora a forma. Cada pessoa é única na sua própria individualidade e se torna um conjunto quando ele se une no propósito da fé. É por isso que a Bíblia revela, Paulo explicando Efésios capítulo 2, versículo 8, ele diz: pela graça sois salvos mediante a fé. A fé tem a capacidade de nos nivelar na posição de dependente de Deus. Quando nós olhamos para este rótulo que está sobre a nossa vida, depois que aceitamos o carimbo do Espírito Santo, o carimbo da graça, nós passamos a ter um novo nome, nós passamos a ter uma outra perspectiva, nós passamos a ter uma nova esperança, nós passamos a ter novas virtudes, nós passamos a ter uma nova confiança. A Bíblia revela no livro do Gênesis, o livro dos princípios, e em especial o capítulo de número 32, no versículo 9, que quando Jacó, ele volta agora das terras de Pandarã, na Síria, para poder voltar, para poder tomar posse do ambiente, o território onde ele havia nascido. Mas este homem, ele carregava desde a sua infância um rótulo muito terrível. O nome Jacó, ele quer dizer suplantador. Jacó, ele foi formado visualizando esses pensamentos, visualizando esses conceitos, e alguém quando dizia você é Jacó, a pessoa estava dizendo, em outras palavras, já traduzindo o nome, dizia assim, ó, você é o suplantador, você é o enganador. E no mundo antigo, quando se ia negociar com uma pessoa, havia uma preocupação em saber o nome, porque o nome necessariamente, ele envolveria o caráter do indivíduo. Então, quando a mãe e os pais de Jacó colocam este nome dele, é porque foi um ato, um gesto em que eles pegam no pé do seu irmão no momento do parto, foi algo nesse sentido. Então, colocaram-se suplantador. E este nome, ele veio a ser absolvido como um rótulo pelo personagem chamado Jacó. Não é que Deus preparou Jacó para ser um desastre, não. É que ele assimilou, ele assumiu este nome como sendo parte inerente do seu caráter. E agora Jacó engana o irmão, Jacó engana o pai. Mas como eu ouvi uma ministração em 2009 pelo pastor Álvaro, ele diz, para todo Jacó Deus tem um Labão. Jacó, ele bebeu
ele foi vítima do seu próprio veneno, o seu próprio engano, e teve o seu salário modificado, alterado por 10 vezes. Jacó, ele serviu por causa de 2 esposas, por causa de uma família, por 20 anos e por causa dos rebanhos. Mas agora Jacó, ele volta, porque Deus fala com Jacó que é o tempo de voltar. Por que isso? É porque o inferno já havia rotulado Jacó de todos os meios indevidos, de formas pejorativas. E agora Jacó, ele volta, mas o segredo do capítulo 32, versículo 9, é que Jacó, ele não estava satisfeito com o rótulo. E a Bíblia diz, e Jacó orou. Sabe o que eu quero dizer neste momento? É que nesta manhã eu gostaria, eu almejaria, que Deus lhe colocasse uma insatisfação lá no seu interior, com o rótulo que as pessoas dizem de você, que as circunstâncias fazem apologia a você. O rótulo de alguém que não vence nunca, alguém que não crê nunca, alguém que nunca prospera, alguém que nunca consegue ser crente. Nesta manhã, através da ajuda do Espírito Santo, ministrando a palavra, eu quero te convidar a arrancar este rótulo. Nesta manhã, o Senhor vai te dar autoridade para você arrancar o rótulo de derrotado e deixar o Espírito Santo colocar um rótulo de vitorioso. Você vai arrancar o rótulo de desanimado e vai deixar o Senhor colocar o rótulo de ânimo, de coragem. É porque o próprio profeta Isaías, num dos textos mais conhecidos do livro de Isaías, no capítulo 40, o versículo de número 31, ele diz, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esta expressão, ela vinha mostrar que esta oportunidade hoje, ela é imprescindível para o seu dia de amanhã. O rótulo que o inferno, talvez os teus próprios parentes, colocaram sobre a tua vida e você tem vergonha de se olhar até o espelho, tem vergonha de dar um telefonema, porque já está anos a fios trabalhando, pagando um preço físico. Mas nesta manhã a graça será superabundante sobre a tua vida. E Deus vai colocar um novo rótulo na sua vida, na sua mente, na sua história. Não é um pensamento do positivismo, é um quebrantamento. Primeira lição que você aprende desta manhã, e eu aprendo, é que precisa orar para arrancar o rótulo. Em segundo lugar, diz a Bíblia que Jacó, ele reconhece a sua dependência de Deus. Ele diz, eu sou indigno de todas as misericórdias. A autocomiseração, aquele sentimento de coitado de mim, eu sou feinho, eu sou pobrezinho, eu não tenho capacidade. Esse rótulo emplacado por Satanás, ele não coaduna com o rótulo que Deus quer colocar sobre a tua vida nesta manhã. O irmão Tiago, meu irmão de Jesus, no capítulo 4, o versículo 10, ele diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque ele vos exaltará. Jacó entendeu esse princípio. Primeiro ele ora, depois ele humilha, e agora ele enfrenta a sua própria situação. Ele deixa passar, ele estava com medo, ele tinha um grande desafio, as ameaças eram, no mínimo, assustadoras. Ele não tinha mais o controle. Ele achava que tinha, por 20 anos pensando ter o controle. E agora descobre que a sua vida dependia exclusivamente da misericórdia de Deus. E a Bíblia diz que ele desce ao val de Jaboque, um pequeno ribeiro que desemboca lá no Jordão. E agora ele luta com Deus. Por que o val? É porque no val de Jaboque é onde o Jacó em nós dá o último suspiro. O Jacó que habita dentro de nós, ele morre pela última vez. E agora ele luta com um anjo por toda a noite. Ali é uma teofania, é uma aparição de Cristo pré-encarnado. E quando o anjo diz, olha, deixa-me ir porque já está rompendo a alva, ele diz, olha, eu não te deixarei ir enquanto tu não me abençoares. Então primeiro Jacó, para ter o rótulo trocado, ele ora. Segundo, ele reconhece, ele confessa. Terceiro, enfrenta a sua própria debilidade, os seus próprios problemas, o seu próprio estigma. Porque o Senhor fala, qual é o teu nome? Ele diz, Jacó. Ele estava dizendo, eu sou enganador, eu sou suplantador. Existe um preço a ser pago. A única coisa que é de graça nesta vida chama salvação. Por quê? Porque o Senhor já pagou o preço pela salvação.
Tudo que eu preciso conquistar, tudo que você precisa conquistar, materialmente ou espiritualmente, precisa pagar o preço. Mas Jacó, ele agarrou a oportunidade e disse: eu não te deixarei ir se não me abençoares. Então o Senhor diz: a partir de hoje você será chamado Israel. O rótulo foi trocado. Por isso, nesta manhã, é pela graça que nós somos salvos, mediante a fé. E isso não é mérito pessoal, é dom de Deus. Mas eu quero te convidar a tomar as posições que Jacó tomou. Ele orou, ele confessou, reconhecendo as suas debilidades, e ele perseverou. Ele disse: eu vou enfrentar as minhas próprias falhas, eu vou enfrentar os meus próprios medos, eu vou enfrentar as minhas próprias desilusões. E quando ele saiu dali, ele estava mancando de uma perna, é verdade, mas ele saía como vitorioso. E é o que Deus quer fazer na tua vida nesta manhã. Não tenha medo de confessar, não tenha medo de enfrentar os próprios erros, porque a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. E sabe qual é a promessa de Deus para a sua vida, para a minha vida, para nossas vidas? Ao vencedor, Apocalipse capítulo 2, versículo de número 17, vai comer do maná escondido, que é o alimento que o Senhor tem para nós, e vai receber uma pedra branca com um novo nome. E o novo nome não é mais suplantador, o novo nome não é mais derrotado, o novo nome não é mais fracasso personificado, o novo nome é vencedor em nome de Jesus Cristo. É o nome que Deus vai colocar sobre a tua vida nesta manhã, se você faz como Jacó. Se você se posiciona como tal, pode estar seguro, a vitória chegará às tuas mãos. Neste dia de hoje, é o que eu profetizo sobre a tua vida. Oremos uma vez. Senhor maravilhoso Deus, nesta manhã que nós levantamos a nossa voz em oração, depois de compartilharmos a tua palavra, o que eu imploro e suplico, Senhor, nesta oportunidade, é que o Senhor arranque este rótulo que foi estabelecido pelo teu próprio Filho, porque foi entrando por caminhos e meios ilícitos, Senhor, e agora, Senhor, encontra uma situação deplorável. Mas eu quero rogar que a tua misericórdia seja sobre a vida do teu servo agora, que essa graça salvífica, essa graça poderosa, que cobre multidões de pecado, seja, Senhor, como uma constante na vida do teu Filho. É o que eu oro agora, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Tenha um dia abençoado por Deus.